Fala pessoal, aqui começamos mais um podcast SaraCast. Dessa vez estarei sozinho, o Saravalli não está aqui, mas estou muito bem acompanhado. Hoje estou com o João Paulo Reis da Biguá e também Marcos Pavarini também no time da Biguá. Muito obrigado, né? O Biguá é um time que a gente acompanha, uma gestora, a gente vai explicar um pouquinho quem eles são, né? Todo o track record, as ações que eles gostam, mas né, Sarinvest acompanha a Biguá já faz muito tempo, desde antes de ser Biguá, a gente vai explicar também um pouco a história de vocês. Mas João, Marcos, muito obrigado pelo bate-papo, viu? João. Opa, obrigado mais uma vez aqui pela sempre a oportunidade de estar com vocês, né? Pra gente é um privilégio, e sabendo que hoje também é a sua primeira vez aqui, né? Conduzindo aqui o SaraCast. Já fico com um friozinho na barriga aqui, que é a primeira vez que eu tô apresentando. É histórico, também, né? Um dia histórico hoje. O pessoal vai ficar me avaliando aqui à risca, mas obrigado, Marcos, também pelo bate-papo. É sempre um prazer estar aqui com vocês. E primeira vez só de, né? Porque você já domina o assunto. Vamos lá. Então, pessoal, acho que a gente, no SaraCast, todo mundo sabe, né? A gente entrevista não só gestores, analistas, né? Muitas pessoas que a gente admira, né, do mercado, a gente traz aqui nessa mesa, né, que a gente chama, né, uma mesa de bar aqui, né, pra gente trocar uma ideia. E hoje, né, como é um fundo de ações, né, a gente vai focar muito em ações, tanto ações que, né, que são mais polêmicas, a gente não vai ter assunto fácil aqui, né? Mas vamos lá. Acho que o primeiro assunto, né, que a gente, inclusive hoje, né, que a gente tá gravando aqui, né, tem toda aquela relação da semana do arcabouço fiscal, mas eu não queria nem falar muito de arcabouço aqui, né? Eu queria muito falar em relação às expectativas, né, em relação a juros e a bolsa em geral, né? Então vamos fazer uma leitura aqui um pouco mais top-down, depois a gente começa a descer, fazer aquele mergulho do Biguá, que também que a gente vai explicar um pouco da história, mas se puder falar um pouquinho, né, como que é o cenário, mas antes também explicar um pouco do contexto da Biguá, e a gente depois vai indo um pouco mais bottom-up aqui, um pouco mais de ações. Bem, a gente acreditava que com a saída do arcabouço fiscal, com a divulgação, a gente tira uma coisa que o mercado detesta, que é a incerteza. Agora eu sei o que é, ainda os analistas estão decifrando o que vai ser, mas já se tem uma ideia do que é, então já não é um tiro no escuro. Então com isso a gente acreditava que pudesse ter um alívio do mercado. Tipo, agora eu sei o que é, então eu posso precificar melhor meus ativos. E a tendência de juros a gente não viu ainda o arcabouço, coisa e tal, mas o que a gente leu até agora é que pode ter sim um caminho aberto para queda de juros. O problema todo é quando vai ser, né, no curto prazo ou no longo prazo, né? Porque isso mexe com o valor das empresas, né? Mexe com as expectativas. E ele sempre aquela analogia que a gente faz, até brincando aqui outro dia, né? No filme do Tubarão, né? Você fica com mais medo. Né? Antes do tubarão aparecer, né? Da incerteza. Suspense, né? Exatamente. Depois que ele aparece, você fala assim: é isso aí, então tá bom, então dá pra domar o bicho. Então, aquilo que o Marcos estava falando, o que a gente está vendo, né? Vamos acompanhar o desenvolvimento. Eu acho que no primeiro momento é uma carta de intenções, né? Bem colocada, né? Com o desejo do tal do equilíbrio fiscal, que a gente sabe que sendo um governo de esquerda ou de direita, tem que ter, senão vamos dizer assim, o prédio rui. Então, a nossa expectativa é que, saído agora o arcabouço fiscal, outros estão dizendo que pode ser o calabouço fiscal. Já lemos isso. Tem de tudo. Mas antes a gente acredita que seja o arcabouço. Tomara, então, que seja um arcabouço que tenha responsabilidade fiscal, embora tenha leituras diferentes. A gente sempre tem que lembrar o seguinte, na história, né, que cada um desses governos fizeram, né? Então, lembrar sempre das melhores, né, da melhor fase do governo Lula, que teve um compromisso com a parte fiscal, né? Tudo bem que o governo Dilma, que pelo jeito ele procura sempre esquecer, né? Não faz parte, né, da história. Nem colocou na apresentação. Não, exatamente, não, isso não faz parte, né? Não sei porquê, mas sumiu, tudo bem, sumiu. Mas realmente, quando você olha os primeiros anos, né, do governo Lula, houve realmente ali uma sequência, né, de um equilíbrio fiscal e de uma conduta, né, ali muito bem feita. Então vamos torcer para que seja assim. Sim. Saber fazer, eles sabem, né? Então vamos ver se... tem que torcer bem pelo país, né? Exatamente, estamos no mesmo barco, né? Então, todo mundo está no mesmo barco, exatamente. Então a gente, talvez alguns gostem ou não do comandante, mas o fato é o seguinte, né? Queremos que o avião, no caso no avião, voe, né, e continue no céu, né? Exato. E falando de céu, né? Falando de voos aqui, né? Você deixa. Já deixou a deixa aqui, eu já captei. Navio não. Eu já fico ansioso aqui para falar de ações, mas antes de mais nada, né? A gente traz muitos gestores aqui, né? Principalmente fundo de ações, multimercados. A gente está falando aqui, né? Com 2 gestores de fundos de ações, né? O Biguá. Mas qual que é o diferencial, né? Qual que é o diferencial da Biguá, né? A gente sabe que tem muitos fundos de ações por aí. E eu queria, assim, além da história, enfim, institucional, mas eu queria, já que quem está escutando aqui, falava, opa, qual que é o diferencial? Porque quando escutar Biguá, ele sabe qual que é o diferencial entre outras casas. A primeira coisa que a gente tem que entender é o seguinte, todo mundo sabe o que é um Biguá?
Então eu acho que a partir quem mora no Rio de Janeiro deve saber. Desse storytelling. Você que está começando a visitar bastante o Rio de Janeiro está percebendo como o Biguá tem uma importância ali nos céus. Ele pode saber, conhecer, ter visto, mas não saber que o nome é Biguá. Exatamente. O comportamento dele também. Sim. Então, provavelmente, quando você estiver no Rio, não deixe de olhar para os céus e quando você vê aquela revoada de pássaros voando, em formação em V, meio assimétrica, lembrando um gráfico de bolsa, né? Você já vai ver. Se voassem com outra ele letra, voa. Não, ele voa. Não, exatamente. Não pode ser o. Não vai voar porque ele tem que ter um líder que realmente abra o caminho para facilitar. Entendi. Não pode ter uma barreira. Exatamente. Então, esse voo em V assimétrico, exatamente para furar a resistência do ar, e sempre com, vamos dizer assim, essa formação, exatamente buscando a eficiência, é que a gente se inspirou, né, nessa ave do Rio, tão presente no Rio de Janeiro, exatamente para a gente, né, incorporar esses elementos dentro da nossa análise. Né? E esse voo, né, voo do alto, né, um voo que mira, né, o longo prazo, né, lembrando que é um fundo long only, e que de alguma forma, do alto, você percebe onde estão os melhores, vamos dizer assim, melhores lagoas, melhores praias, né, melhores ali áreas para você poder fazer uma boa pesca. Né? Então, o Biguá do alto consegue identificar isso e identificar esse ambiente, né, diferentemente dos outros pássaros, né, que tem por característica mergulhar, né, do alto, aproveitando a velocidade. Né, o Biguá ele mergulha através da superfície. Ele observa, né, ele fica ali, né, boiando na água, igual um pato, né, e depois ele mergulha fundo, né, mais fundo do que os outros pássaros, né, em busca dos melhores peixes. Então, por isso, a gente faz a nossa analogia com um mergulho mais profundo, né, de uma característica diferenciada, um pouco contrária em relação ao mercado, mas em busca exatamente das melhores oportunidades. E, além disso, né, todo com essa pegada da sustentabilidade, né, da verdadeira sustentabilidade, não é essa fanfarrônica que às vezes se apresenta aí, né? O Biguá é um termômetro de sustentabilidade exatamente pelo fato de que, como ele tem que mergulhar mais fundo, os locais poluídos, por exemplo, aqui o Rio Pinheiros e o Rio Tietê, né, impossibilita a impossibilidade de ter Biguá. Não conhece o que é Biguá. Pois é, tomara que em algum momento, né, e quando tiver o Biguá presente, vocês vão saber que ali tem bons peixes, né, e que de alguma forma, né, você vai ter um termômetro ali de que as águas estão bem, vamos dizer assim, estão bem limpas. Né? Então, né, acho que trazendo um pouco desses elementos da própria característica do Biguá, você vê, né, uma visão de longo prazo, uma visão do alto em busca das melhores oportunidades, mergulhos de uma análise profunda, né, e um olhar para a sustentabilidade que é fundamental para a gente. E voando junto. A gente quer estar junto das empresas que a gente acompanha, quer estar junto dos investidores, por isso um trabalho de mídia social, por isso estar aqui. Então, é fundamental estar presente junto com todos os atores. Voar junto com a BMC, com a Sara Invest. Exatamente, porque a gente sabe e entende que a construção do valor está... Antes de ser Biguá, tá? Exatamente. Né? A construção do valor está realmente nas boas relações que nós temos com as empresas investidas, boas relações, né, com quem investe conosco, né, e essa proximidade é fundamental. Essa questão, inclusive, para quem está nos assistindo, acho que isso é uma coisa muito qualitativa que vocês falaram agora há pouco, e eu aqui, né, junto com o Saravalli, no nosso dia a dia, acompanhando os fundos, a gente sabe que tem centenas de fundos, milhares de fundos, principalmente, né, fundos long only, né, os FIAs, e a gente, inclusive, falando, né, trazendo aqui uma deixa, né, em relação a isso, o acesso, né, do cliente, né, o cotista de fato, direto para o gestor, para o analista, isso é fundamental. Né? Então a gente acompanha isso, né? A gente vê estresse, né, tanto das teses, né, e o cotista ele fica ali, né, fadado, né? Ele não tem a quem recorrer. Então realmente vocês, né, da Biguá prezam por isso e o podcast aqui também é um grande exemplo. Né? Sim. E quer comentar? Quando a gente tem, através da distribuição de plataformas, a gente entrou em muito contato com os assessores dessas plataformas. E a gente faz lives explicando como a gente trabalha, a gente abre a carteira, destrincha como a gente trabalha através da explicação dos papéis que acompanham. Principalmente nesse cenário maluco que a gente está vivendo. Inclusive, um dia a gente pode fazer até isso. Do período do critério de transparência. Quer dizer, a gente não tem nada a esconder, nível não de tem medo governança. do que está lá, porque a gente confia muito do que está lá. Né? E você falando em governança, esse é um dos principais critérios qualitativos. A gente é uma gestora que preza pela governança, porque a gente quer ser sócio das empresas. As empresas que estão lá estão há muito tempo na carteira. Sim. Então, se eu quero ser sócio da carteira, eu tenho que saber quem são as pessoas, como é que elas se relacionam, diretoria, conselho, e disso com os funcionários, fornecedores e tudo mais. Nada conta quem é trader, cada um tem a sua habilidade, a sua capacidade. A gente escolheu trabalhar dessa forma. Então, para nós, a governança tem um papel fundamental.
fundamental. Aí, complementando isso, né, a gente tem que entender o seguinte, nós entendemos que o fundo de investimento nada mais que uma porta de entrada para acessar os melhores negócios. Né? O fundo tem esse objetivo, né? E nós, como gestores e analistas, estamos ali em busca dos melhores negócios. Então, é entender isso, né, e utilizar esse fundo como porta de entrada. E acho que seria essa, né, a tônica e a pegada, né, do fundo da Biguar. Mergulhar realmente fundo na análise das empresas e construir uma carteira exatamente como o voo em V, né, seja eficiente, né, e que de alguma forma gere valor entre as próprias empresas. É como se fosse um voo orquestrado. Né? Cada empresa gera a capacidade de um link entre elas, né? A gente pode contar aqui vários cases aqui específicos, né? Como a gente brinca, né? Qual que é o elo perdido ou encontrado entre São Martinho e Metal Leve, né? Então, né, como é que uma empresa que aparentemente não tem nada a ver uma com a outra, mas tem tudo a ver, né? Dentro de um projeto, dentro de uma tendência de crescimento que a gente está identificando. Então, a importância de entender também a carteira como um instrumento de construção de valor, onde nossos investimentos serão linkados, né, para que no longo prazo a gente consiga absorver e capturar isso. Acho que uma deixa interessante dessa conversa que eu estava pensando aqui, como eu já conheço, né, a gente sabe que vocês não investem em ações de recuperação judicial, vocês não investem em ações estatais, e muita gente que deve estar nos ouvindo aqui, nos assistindo, dizendo assim, caramba, né, Petrobras, né, por que não comprar Petrobras nesse preço, 2 vezes EBITDA, né? Por que não comprar Oi, né? E outras empresas aí, Oi saiu e voltou. Enfim, não fazendo do filtro, né, da filosofia de investimentos. O que não comprar, o que realmente vocês não olham, né? O que lições vocês tiraram disso? Se quiser falar de alguns cases também. Sim. Olha, a gente não gosta de estatal porque a gente não sabe o que vai pensar o controlador amanhã. Né? Então, a gente teve Petrobras na carteira, acreditando que não iria haver interferência na sua condução, e quando houve, a gente chegou à conclusão que qualquer governo, de qualquer viés, vai interferir sempre que precisar na sua estatal. Então, a partir desse momento, a gente desinvestiu de Petrobras e colocamos uma pedra de cal. Não se compra mais estatal. Né? Foi uma lição aprendida. Recuperação judicial. A gente chegou a ter empresa de recuperação judicial. Você fala, Oi, a gente foi defensor da tese de Oi durante um tempo, mas com tudo que aconteceu, a gente acabou saindo do papel, desinvestindo também, e foi outra lição aprendida. A gente não quer esperar um turnaround tão grande assim. Tipo, sai da recuperação judicial, começa a dar seus passos, aí a gente volta a olhar. Isso traz o conceito de penny stock também, né? O papel negociado a R$1. Né? Se você considera que o BID é 1 centavo, né? Eu compro a 99 e vendo a 1, é 1%. Então, isso traz uma oscilação que a gente também não gosta de ter na carteira. Aumenta consideravelmente o risco e não é a nossa pegada. Nós temos como característica ter um melhor risco-retorno. Então, se você for ver em termos das nossas métricas, nossa volatilidade é menor do que o benchmark e rentabilidade maior. Então, a gente tem que buscar isso. E esse tipo de papel, né, de empresa, de condução prejudica. E tem mais 2 pontos. Patrimônio líquido negativo, a gente não gosta de empresa também, porque geralmente vai estar em recuperação judicial, vai estar... Não é. A gente, não olha. Sim. Né, são empresas que a gente nem olha. E tem outro que a gente não colocou oficialmente, mas a gente também pratica, empresa IPO, a gente não entra por definição, a gente não gosta de entrar, principalmente quando a empresa é nova. Você tem poucos anos de histórico, porque o IPO sai com um histórico de 3 anos. Foi assim. São 3 anos maravilhosos que a empresa fez já pensando em sair para o IPO, coisa e tal. Então, quando vem o primeiro resultado, aí você descobre que era uma abóbora, não era uma Cinderela. Né? Então, a gente está fora disso. Né? A gente vários casos para contar de IPOs que logo no primeiro resultado já vieram se revelando por completo. Então, a gente espera deixar passar um tempo, a empresa já sabe se consolidar, porque imagina, você tem uma empresa fechada, você é o dono, você tem lá seus sócios, coisa e tal. Com a sua cultura. Com a sua cultura, sei fazer isso, e no dia seguinte você tem que dar satisfação para uma dezena de analistas muito conhecedores do negócio que você trabalha, coisa e tal, e eles não sabem nem como responder a essas pessoas. E numa colocação errada, você... Derruba o papel 20%, 30%. Não, perde credibilidade. E credibilidade é um dos ativos mais preciosos que qualquer ser humano ou empresa pode carregar. Exatamente. Isso então, você perde a credibilidade muito rápido, recupera em longo prazo. Então, a gente
tem esse filtro. E também. De todas as empresas que estão listadas na Bolsa, com esse filtro, quantas empresas sobram de tudo isso? Tirando tudo isso, sobram quantas empresas no seu universo? Ainda a gente costuma botar mais 2 filtros aí. Que primeiro é o de qualitativo, governança. Realmente a gente começa a filtrar a governança. Então a gente não quer empresa que esteja envolvida com corrupção, com problemas fiscais no passado. Como que funciona? Só novo mercado? Como que não, porque novo mercado você também tem casos de empresas que não lembrando que a primeira empresa que entrou no novo mercado foi a CCR e teve problema de corrupção. Sim. Então tem vários casos de novo mercado que não deram certo. Né? Então é uma análise que a gente faz além da documentação fiscal, toda a documentação que ela tem que ter para comprovar uma governança mais aberta, é conversar com as pessoas. Uhum. Né? Você tem que ir lá conversar com o RI, de preferência, e mais a fundo, conversar com o CFO, alguma coisa que te permita sentir mais a pessoa. É muito subjetivo? Totalmente subjetivo. Sim. A gente vai levar uma volta em algum momento. Né? Mas porque as pessoas sabem, são boas autoras e sabem o que querem, o que vão dizer, o que nós queremos escutar. Sim. Então a gente tem que saber filtrar isso. Isso é um processo de vivência. Sim. A gente é o melhor nisso? Não sei, mas a gente faz o nosso melhor nessa análise. Uma coisa importante, uma palavra fundamental é a coerência. Na medida que a gente estabelece uma relação, estabelece ali, né, uma ordem, uma relação, né, em que a gente vai basicamente fazer perguntas, né? Uhum. E a importância disso, como saber fazer boas perguntas, né? Eu acho que hoje em dia mais do que importante que responder as perguntas, saber fazer boas perguntas. Uhum. Hoje a gente tem o chat GPT que responde todo mundo preguiça também, né? Responde faz tudo. Ninguém pensar. Talvez o grande segredo é saber perguntar. Isso é de um bom analista. Isso. Então, na medida que a gente faça boas perguntas, e que de alguma forma, né, tenhamos as respostas e depois a gente possa fazer um cross-check e ver se realmente aquilo ali para em pé, né, isso é o nosso trabalho. Tá? Esse é o nosso trabalho, é uma espécie de detetive, um curioso, né, que de alguma forma vai juntando informações, vai pegando informação também com outros para ver se aquilo ali realmente para em pé. Parando em pé, a gente vai aumentando gradativamente a produção. É uma construção, é igual um relacionamento. Começa com 0,5%, depois vai para 1%, vai passando os resultados. Aquilo que foi falado lá atrás está batendo. Pega um resultado, né, sei lá, de uma época de crise, e vê o que está escrito ali, e vê se dali a 2, 3 anos acontecer aquilo que estava escrito lá atrás. Isso é rápido, você está tudo lá registrado. Então você consegue, de alguma forma, fazer exatamente esse cross. Né? E eu acho que isso é fundamental, esse é o trabalho de um analista. Né? Entendi. Então a gente está falando de margens também, qual é o histórico de margem. Então, nos setores que tem margens comprimidas, a gente não gosta. Então a gente já saiu de cara de e-commerce. Né? É um setor que a gente nunca, não vou dizer nunca teve na carteira, mas tivemos lá atrás em função de um evento específico. Mas a gente evita. E também outra coisa que a gente dá muito valor é a inovação. A empresa está preocupada... Gasto em P&D. O que ela está fazendo hoje? Que de produtos ela está desenvolvendo agora que vai virar receita daqui a 2, 3 anos para ela? Que pode levar a um novo rumo da empresa dela. E inovação não é só produto, é inovação de modelos de negócio. Processo. Você vê processo, você vê a Randon fazendo uma joint venture com a Gerdau numa empresa de aluguel de veículos. Um negócio desse? Os caras totalmente, né? Isso é inovação. Fora da caixa. Isso é inovação. A gente adora isso. A gente adora isso. Né? Então, não é só uma tecnologia, alguma coisa específica. Né? Esse tipo de visão a gente gosta muito. Então, desses filtros todos que a gente aplicou, sobram 70 empresas, que é demais para a gente analisar. Ninguém analisa 70 empresas. Então, o que a gente fez? Dessas 70, a gente, através de uma outra pesquisa, que teses a gente está pensando em investimento e quais são as empresas que vão se adequando a ela? Quais são as que realmente são boas, mas estão caras, já numa primeira avaliação superficial só de múltiplos. Então, a gente vai colocando isso em 3 níveis. Aquelas que estão na carteira e que podem entrar na carteira a qualquer momento. A gente trabalha com 10 a 15 empresas. E dentro aí a gente tem umas 30 mais ou menos que a gente realmente consegue dar uma lupa em cima delas. Selecionada, a seleção brasileira. E depois as outras 2 camadas não tem números fixos, né? Sim. 30 também é um número variável, mas que a gente quer estar olhando. A gente, essas 30 é aquela, a gente brinca. A gente vai ficar horas conversando sobre essas 30. Entendi. Né? E as outras a gente já vai começar a encurtar um pouco o assunto, mas vamos estar... Sim, e antes de falar dos cases aqui, deixar um suspense aqui, mas chegando um pouco mais perto aqui, né? A gente sabe que vocês são muito ligados também à questão das indústrias, né? Das indústrias aqui, né? Tem outras teses também, mas indústrias vocês são
muito próximos, né? Inclusive uma das referências também nessas empresas, que inclusive algumas delas você já comentou. Mas falando do cenário como um todo, né? O que de fato anima vocês para frente, né? Não só Industrials, mas falando de setores aqui agora, né? Você falou, talvez tem empresas boas que não estão em preços bons, né? Por exemplo, talvez Industrials vocês têm, talvez tenham o valor e o preço bom, juntando esse cenário. Agora eu vou fazer a pergunta inversa, né? O que vocês não têm, mas que vocês gostariam de ter, que talvez o preço, talvez não uma ação, talvez pode falar de uma ação, mas pode falar de um setor, mas aquilo que vocês queriam comprar, vocês dois estão estudando, não é uma recomendação, mas falando, olha, Alex, talvez esse setor aqui eu não entrei, talvez essa empresa a gente gosta, analisamos, ficamos tantas horas lendo, conversando, mas não entramos ainda nesse dia de hoje por causa disso. A gente, de alguma forma, tem como premissa, o Marcos colocou das teses, temas, né? A gente pode se colocar como uma gestora de temas, temáticos. Então, ele falou da descarbonização, ele falou do tema da eletrificação, né? Do tema também, vamos dizer assim, da indústria 4.0, né? Da conectividade. Né? Então, são temas que perpassam, que de alguma forma a gente entende, né? como ali tendências, né? da gente ir em busca desse tipo de negócio. Né? O que a gente vê com o Brasil também como preponderante é o agro. Né? Só que a gente, de alguma forma, olha ali o agro com uma certa preocupação, porque existe um risco, né? Além do risco do negócio, tem um risco clima. E a governança também? Não. A governança eu acredito que tenha melhorado bastante, principalmente quando você olha empresas como a SLC, Brasil Agro, né? Você vê ali que há uma tendência, né? E o mundo inteiro olhando para aquilo ali, né? E vendo que realmente o Brasil é preponderante e tem uma tendência para melhorar. Essa sua pergunta, eu tô vendo que eu estou enrolando aqui um pouquinho. Né? Mas eu acho que seria esse link, né, entre empresas agro, empresas da indústria, onde a gente realmente acredita, né, que tem construção de valor. Mas eu acho que serviço seria uma área que talvez a gente teria que olhar um pouco mais. Né? E, sei lá, logística, né, Marcos? Logística. Uma área que a gente chegou, né, ter Wilson Sons, ter Tegma, né? A própria Roma a gente já chegou a dar uma olhada, mas tem uns pecadinhos ali. Mas por isso que eu falo, a gente ficou muito feliz com essa história da joint venture da Randon com a Gerdau, que eu acho que é um setor ali que realmente o Brasil precisa melhorar bastante e que acho que fecha, né, esse grande valor que o país tem, né, dentro da área, né, do agro, como na área de uma possível reconstrução e de um reposicionamento do Brasil, né, diante do mundo, né, nessa área industrial, que é onde a gente acredita que realmente tem construção de valor. Né, acho que a logística talvez seja aí um tema, né, que a gente realmente talvez tenha que aí dar uma calibrada e melhorar na nossa carteira. Concorda, hein, não, a questão do agro é interessante, porque vamos ter uma nova safra, recorde. Então, por onde a gente pode ir para o agro? SLC, aquela que produz direto, a gente pode ir em quem vai escoar a safra, que é a logística, estamos falando de Rumo, Hidrovias do Brasil, Randon por tabela, porque ela vai fabricar os implementos que estão... Ou uma Kepler da vida? Uma Kepler, uma 300, uma Agrogalaxy, mas essa não passa na liquidez, se não me engano. Então, você tem variáveis para onde a gente pode ir. O que a gente faz dentro desse tema agro, o que poderia ser realmente interessante? Né? Qual exportação de commodities? É o transporte? Onde vai pegar mais? Tem o risco de... Tem a questão do crédito carbono. Será que alguém pode se aproveitar disso? Será que alguém vai dar um pulo na questão da biodiversidade, que vai ser outro assunto que vai começar a entrar pesado na questão dos informes, né? Como é que você está lidando com a biodiversidade? Essas empresas são mais sensíveis, assim como as papeleiras. Então, no setor de agro a gente está olhando, mas é pouca coisa, não tem tanta coisa. Não pode deixar de falar, você falou empresa também, né? A WEG. WEG, a gente acha WEG um modelo perfeito. Só que é sempre caro. E é uma linha tênue, né? Tem gente que é caro. Que acha muito caro e tem gente que quero ter. Então o cara fala, é sempre caro. Espera o resultado então, bom, né? Espera outro, fica bom, né? O barato dela o que é barato para um é caro para a gente. Então, essa seria um exemplo típico de uma empresa que está dentro do tema de eletrificação, de inovação e da automação também. De automação. Vários temas que ela perpassa, modernos, atuais, e que fizeram ela se valorizar tanto nesse período de 2021. E a concentração, né? Vocês têm alguma política, né, de concentração de setores ou não? Vocês podem ter 20%, 30%, 40%, por exemplo, em industrials? Ou tem um limite? Você estava falando, por exemplo, um limite de liquidez, né? Se puder também falar sobre isso. Liquidez acho que para um fundo de ação, o principal risco é a liquidez. Sim.
né? Porque eu tenho que atender o resgate se eu tiver 100% de resgate das minhas cotas, eu tenho que atender isso. Então, a gente tem a cotização em 12 dias úteis. Então, 2 semanas e 2 dias. Então, não posso ter na carteira um papel com um peso tal que eu não consiga executar uma venda em 12 dias, considerando que eu vou negociar de 20% a 30% do que for negociado no dia. Então, esse é o nosso critério de liquidez. Em termos com o nosso patrimônio atual, seria algo em torno de 500 mil por dia a negociação. Quem negocia abaixo disso está fora. Em questão de concentração, por posição individual, a gente tem tipo uma escalinha. O João comentou no começo que a gente, quando encontra o papel que a gente quer, a gente compra 0,5%. Vai gostar, à medida que vai gostando, vai chegando. Onde tem uma linha de corte, 5%. Tá. Passar de 5%... Do papel ou da carteira? Da carteira. Ele vai dar a gente escolheu ele para ficar lá na revoada do Biguá, ele saiu da rabeira e para Mas se continuar com bons resultados e ganhando participação, vocês vão rebalanceando, vão vendendo. Tira alguém que a gente acha que não está rendendo tanto, ou perdeu o percentual, perdeu o potencial e vai subindo subindo a régua. Vai subindo esse. Ou à medida que também haja ali, vamos dizer assim, um desempenho fabuloso que chegue próximo de nos targets que a gente definiu, vai rebalanceando também, vai em posição e ajustando isso também. Né? Então, mas a gente não tem... Então, em termos de papéis individuais, 15% a gente vai tranquilo. A gente não sente desconforto em ter um papel com 15%. 2 papéis, cada um com 15%. Entendi. Né? A gente não sente desconforto desde que a gente realmente entenda o negócio, tenha confiança na gestão e veja drivers de crescimento para a empresa. E que papéis também que vocês, normalmente os grandes seus sites também não têm uma grande cobertura, esse mergulho do Biguá que vocês falam. Mas antes de responderem isso, agora a gente vai para o segundo bloco, vai fazer um intervalo aqui. Aí sim nós vamos separar o segundo bloco para falar das empresas, desse mergulho, realmente dessa análise profunda. Agora a gente vai fazer um intervalo rápido aqui, daqui a pouquinho a gente volta para falar agora sim de empresas, né, de resultados, o que eles têm. Agora eu vou explorar um pouquinho mais no segundo bloco. Espera aí. Quer conhecer um pouco mais sobre as principais empresas de capital aberto no mercado brasileiro? O BMC Business é o lugar certo. Toda terça-feira eu tenho um encontro marcado com você aqui na programação da BMC News. Somos pioneiros na oferta de derivativos de balcão, com mais de 20 anos de know-how e uma vasta experiência de atendimento de clientes em mais de 140 países. Temos o orgulho de oferecer uma infraestrutura de negociação de última geração para que os nossos clientes tenham a melhor experiência de negociação possível. Voltando aqui agora no segundo bloco com o time da Biguá, João e Marcos da Biguá. É um time aqui muito fundamentalista falando de ações. Primeiro bloco a gente separou aqui para falar, né, sobre setores, né, filosofia de investimentos, um pouco de cenário, sensibilidade. Agora no segundo bloco vou colocar eles na parede aqui para falar sobre empresas, né, de fato. Agora vamos lá, né? A gente estava no primeiro bloco falando, né, sobre, né, toda essa questão que envolve, né, a filosofia do Biguá. Agora indo mais direto, né? Você estava comentando aqui, por exemplo, né, de VEG, empresas de agro. O que de fato, né? Você estava falando de concentração. Quais são as empresas, indo mais direto aqui, quais são as empresas que vocês têm a maior concentração hoje e por quê? E se são essas empresas que são cobertas por seu site, né? Isso também seria o grande diferencial, né, em relação à cobertura. A gente não quer ser caracterizado hoje como um fundo de small caps, tá? A gente tem small caps na carteira, mas nosso fundo é um fundo long only. Pela simetria? Isso, exatamente. A gente quer buscar, a gente identificou ali que tem uma grande Por isso que eu falei sobre a cobertura, né? Exatamente, alguma cobertura. E hoje, como você
bem sabe também que temos como os principais papéis da carteira a Indústrias Home, que agora mudou de nome para Home apenas. Exatamente. Essa é a maior posição da carteira hoje? Hoje é uma posição em torno de 15%, né, Marcos? 15%. Ela fica ali próxima da segunda. Isso. Tá. E a Tupi. Tupi é a segunda. Exatamente. E a Tupi também é outra grande posição, exatamente por conta desses temas, né, e teses que a gente está perpassando, principalmente, né, na questão do tema da descarbonização, né, que passa principalmente pela Tupi. Você vê, né, que há um tempo atrás, quando você falava que investia na Tupi, era uma empresa de blocos e cabeçotes de motores a diesel. Eu falei, vocês estão de brincadeira, que isso tem a ver com sustentabilidade. Mas você vê o trabalho que essa empresa fez, na medida em que fez 2 aquisições importantíssimas, tanto a Texid, né, aumentando a sua capacidade de produção, de fundição e de usinagem, né? E agora com a MWM, onde você passa a agregar mais valor, né, a todo um processo de construção de motores. Né? Você imagina, né, isso é um dado, inclusive, passado pelo RI, né, que você tem ali, em termos de métricas, né, que um bloco fundido, único e exclusivamente fundido, custaria R$3.000. Um motor de um caminhão pronto, né, custaria 30 mil. Então, o que a empresa está fazendo é exatamente trazer, né, toda essa capacidade de construção dos motores dentro de casa, dentro de uma tendência também que as empresas, né, as grandes multinacionais estão terceirizando essa produção, que normalmente era core, porque o motor representa apenas 10% do valor do veículo, mas ele é fundamental. Você sabe, vamos dizer assim, o problema que pode gerar para uma montadora. Tecnologia embarcada. Não, problemas nos motores. Sim. Né, como destrói, né, a marca, você ter problemas, sei lá, de um motor com defeito. Já várias marcas assim. Exatamente. Então, a importância disso. E você vê como a Tupi está se capacitando e se credenciando a incorporar toda, né, essa expertise de construção de motores dentro de casa e revendê-los para grandes marcas. Top of mind aí. Exatamente. E é uma empresa única hoje no mundo nesse sentido. Fora que dentro desses drivers de crescimento, dessas avenidas de crescimento que a empresa está tendo, né, que esse é o principal, né, a questão da teoria da tese da descarbonização, de passar de um combustível fóssil para um biocombustível, no primeiro momento, que é o caso do biogás, né, e depois passar para o hidrogênio. Então, são fases de construção em que a empresa está muito atenta a isso, né, em que a gente quer, de alguma forma, incorporar, olhando isso para o futuro. Tá? Lembrando que, como são veículos pesados, dificilmente a eletrificação vai ser uma solução completa para longas distâncias. Né? Para caminhões circulando dentro dos centros urbanos, last mile, né? Não tem problema nenhum, é até desejável. Mas você não pode pensar no caminhão cruzando o continente americano 1000 quilômetros de autonomia ou aqui no Brasil indo para o Nordeste. Saindo do sul para o Nordeste. Né? Com elétrico. Não é por aí que bateria vai... muito pesada. A gente não acredita que o caminho seja esse. E sim, o caminho no primeiro momento. E infraestrutura gás, também, né? Além disso. Né? Então, imagina para carregar uma bateria de um caminhão. Né? 3 dias só para isso. Lembrando que um caminhão carrega carga, né? Se metade do caminhão é bateria, provavelmente a carga vai ser prejudicada e provavelmente a conta não vai fechar do ponto de vista econômico. Então, eles estão vendo o hidrogênio como lá na frente, no futuro, quando ele ficar mais competitivo, como o combustível que vai ser usado. Seja ele como um líquido, através da amônia, ou o gás, que é mais leve ainda. E esse ponto de vista é igualzinho ao da Metal Leve. Que ela até brinca, né? Que o carro elétrico é o trampolim para o hidrogênio. Né? Que não vai ser, o final não vai ser o carro elétrico, porque todos os problemas que tem o carro elétrico só subsidiado. Quais são os, né? E tem limite de subsídio para isso também. Né? Então, se no Brasil quer botar o pobre no orçamento, você vai dar subsídio para rico ter carro elétrico, não faz sentido. Não faz sentido. Então, a gente não vê em países como o Brasil, Sudeste Asiático, África, o carro elétrico como sendo a principal rota de descarbonização. Nós estamos falando de metade da população mundial. A gente está vendo outros combustíveis como sendo o caminho, a rota de descarbonização. Tupi, voltando para ela, indo para o hidrogênio. E tem o outro lado, que está abrindo agora, que é o campo. Né? Segundo o cara da Metal Leve, é o pré-sal caipira. Tem tanto biometano, tanto gás no nosso interior, que seria equivalente a um pré-sal. Só que ele está, hoje em dia, evaporando. Né? Então a gente está falando de fezes de animais, está falando de resíduos agrícolas e tudo mais. Você coloca isso tudo para fermentar, gerar gás, você vai utilizar isso de alguma forma, como usando os motores da MWM para gerar energia elétrica, ou transformando esse gás, filtrando ele, transformando em biometano, você põe no trator. Quer dizer, ou gerando energia também. Ou gerando, então, mas você não precisa nem filtrar, só o próprio biogás você pode
botar no gerador, MWM, e gerar energia. E se você pode gerar tanta energia que você pode botar na rede. Então vai exigir um sistema de gerenciamento disso, que a Tupi também vai poder oferecer isso com seus parceiros. Então a gente está indo para um outro mercado até então inexistente. Isso é inovação. Volta àquele ponto inicial. Essa questão de inovação é importante porque eu já faço uma provocação em relação à precificação, né? Então, ou seja, as duas companhias, você falou Home e Tupi, as maiores empresas, consequentemente, se são as maiores, creio eu, né, que as empresas não foram bem precificadas assim até o momento. O que fez o mercado não precificá-las? Será que por causa de liquidez? Eu queria fazer essa provocação para vocês. Assim, liquidez é sempre um problema. Tá? Né? A Home negociava muito pouco até alguns anos atrás, hoje em dia está negociando bem mais, a ponto de ter entrado no índice small e outros índices. Então, mas ainda é um papel não muito coberto pelo sell side. Então, quando não é coberto pelo sell side, isso já é um indício, que às vezes que os institucionais não estão olhando tanto para ela. Então, realmente, a Home não é um papel de muitos institucionais. Tem, inclusive estrangeiros, mas não é um papel de muitos institucionais. Até porque talvez bens de capital no Brasil, indústria no Brasil, está indo de mal a pior. Bens de capital, então, seria o pior setor de todos. Mas ela ganhou muita relevância. Desde que a gente começou a acompanhar ela entrou na carteira até então Venture Investimentos em 2016 para 2017 a R$2, né? E a gente chegou a vender ela a 38 em 2021. Quer dizer, então esse movimento de ganhar tanto preço é acompanhado de aumento de movimentação, não há dúvida. E aproveitando, né, para quem não conhece o case, né, a gente tem uma live aqui feita inclusive aqui com vocês. Verdade, com a Home, buscar no YouTube lá colocar Home Sara Invest. Exatamente. Né, ali realmente a gente tem ali a exposição do case, da beleza do case, da importância do case, da importância da empresa, né, com 90 anos de história. E tem com Tupi também. Também. E também tem Tupi gravado com vocês. Verdade, então pode. Os top 2 Biguá temos gravados aqui. Então, quem quiser se interessar mais. Você pode botar o link. Colocar o link, né? Vou ver aqui com o time da produção depois. Colocar o link aqui embaixo, né? Dê seu like. Mas vamos lá. A gente abordou aqui, gastou um tempinho. Claro que a gente pode falar mais dessas top 2 do Biguá, abrindo mais a carteira, né? Quais são as empresas, sem abordar muito, assim, mas falando os nomes da carteira de hoje, né? Claro que isso pode mudar, é dinâmico, mas vocês têm uma visão de médio e longo prazo. Mas quais são as outras empresas para quem está nos assistindo já acompanhar um pouco mais? Não, um tema interessante que a gente gosta também, que também está ligado à questão da descarbonização, é as empresas de papel e celulose. Né? A gente entende ali que a celulose... Para quem já acompanha no Twitter já sabe, né? A gente entende que a celulose é um caminho muito interessante dentro da bioeconomia, né, que traz ali uma série de soluções. Né? Então, tendências, né, como a substituição do plástico através do papel, a maior utilização, né, do chamado papel tissue, né, que são os papéis higiênicos, principalmente para países, né, lá da Ásia, em que grande parte da população ainda não utiliza esse luxo. Né, estamos falando de países como Índia. A mesma teoria de Grendene com a África ali, por exemplo. Né? Também. Também. Então, tem essa brincadeira. Exatamente. Né, mas é o que a gente fala, né, as bocas não param de comer e também todo o sistema assim como o agro, exatamente. Como liga tudo isso. Exatamente. Né? Então, a gente entende que tem uma grande oportunidade, né, principalmente com empresas, né, como a Suzano, né, e Klabin, né, cada uma com a sua especificidade, são exatamente, a gente tem um olhar diferenciado para cada uma delas. Suzano, né, olhando mais para a exportação da celulose, exatamente para atender essa grande oportunidade que é levar esses papéis, esse tipo de papéis mais ligados à higiene para países como China, Índia e outros, né, e também ela entrando exatamente nessa área, na área de consumo, comprando empresas como os ativos da Kimberly-Clark e se tornando já um player relevante na área de papéis higiênicos no Brasil. Então, entrando tanto na exportação de celulose quanto na área de consumo, né, de um produto essencial. Mas grande parte é China? Grande parte é a exportação. E né? como controlar essa variável China? É uma caixinha de surpresa, né? Como que o investidor... Eu acho que essa caixinha de surpresa ela talvez não gere tanta surpresa assim, até exatamente pelo fato da China hoje ser um transatlântico. Então qualquer mudança de rumo é perceptível, né? Então, e também não é imediato. A gente entende que as empresas, e a importância da confiança nas empresas, né, estão com um plano de investimento, né, de acordo com uma demanda que cresce ano a ano. Né? Isso é estudado, isso é o zero e V0 dentro da... Então, você considerando ali uma estimativa de um crescimento anual da demanda em torno de 1 milhão a 1 milhão e 200 toneladas ano, você pode fazer uma conta de que você ter uma nova unidade, como a Suzano está fazendo, de 2,5 milhões para entrar com capacidade daqui a 2 anos, não é uma tremenda de uma loucura.
Né? Apesar do mercado achar que o preço de celulose pode cair e tudo mais, né? A gente acredita que é uma demanda realmente que é anticíclica, o uso de papéis higiênicos. Não volta, não tem como você consumir mais, né? Entendeu? E na medida que a gente vê que... Deixar de consumir também é complicado. Exatamente, à medida que você vê que esses países vão crescendo em termos de PIB e principalmente de renda, esse é um tipo de produto essencial que não volta para trás. Você pode consumir menos, mas deixar de consumir provavelmente vai ser mais difícil. E falando do diferencial competitivo, né? Tem como ter uma outra Suzano pelo ativo florestal, né? Acho que já não tem, né? Esse é um ponto que você tocou muito importante. O que acontece? Né? Mais importante do que a unidade fabril é a capacidade de fornecimento de madeira para essas unidades. Isso está se esgotando. E essas empresas já se posicionaram, né, com suas florestas, né, e esse é o ponto. Não adianta você ter a sua unidade industrial e não conseguir verticalizar. Você vai comprar madeira cara. Inclusive, uma empresa que a gente tem na carteira, a Dexco, né, está optando por vender madeira da sua floresta para essas empresas do que por fazer painel de madeira. Ou seja, ela tem a opção, né, de vender essa madeira mais cara exatamente porque ali ela consegue monetizar exatamente pela alta demanda que essas empresas estão tendo. Então, alta demanda para a produção de celulose, porque também tem uma demanda forte, né, acontecendo e acontecendo de forma muito, acho que bem programada e bem paulatina, diferentemente de um vamos dizer assim, de um mercado como minério de ferro. Porque você imagina, né, a Vale, né, durante muito tempo investiu na construção na realidade, na exploração da nova mina. Isso demanda um investimento absurdo que vai entrar em determinado momento, que vai jogar aquela oferta. Puf! O que acontece com o preço? Pum. Até a demanda absorver aquilo ali, né, o preço vai subindo. Na medida que a celulose é diferente, você consegue regular melhor, né, essa oferta, essa demanda. Então a gente acredita, isso é dito inclusive pelas próprias empresas, de que não entendem por que o mercado está tão apolvrado, que não tem esse mesmo movimento como o minério de ferro, como o petróleo, né? Porque o investimento para você entrar com novas ofertas é muito pontual, é muito bem calibrado, né? E você imagina que essas empresas, né, principalmente aquelas que já estão bem posicionadas, né, provavelmente, né, já tem ali, vamos dizer assim, um acordo, né, mas ali vamos dizer assim, uma piscada de olho para o lado, tipo assim, não vamos entrar com a capacidade toda de uma vez, exatamente para não estragar esse mercado. Falamos de minério de ferro, falamos de celulose, petróleo. Já falamos de Petrobras, que carta fora do baralho, mas Sim. Junior Oil, né? Petróleo em si, como que fica? Não. Olhamos o setor. Algumas a gente não gosta pelos controladores e outras a gente não gostou do modelo de negócio ou achamos caro. Não existe alternativa aqui no Brasil? Existe, mas não que atendesse aos critérios que a gente tem para botar na carteira. Gostamos do... Qual entraria no radar hoje? Foi a Enalta. Não, a Eneva, de alguma forma, mas a Eneva é um setor mais de gás. Não, foi a Enalta e a 3R. 3R. Eu acho que tem inclusive a Gerdau, acho que tem uma a Gerval, né? Sim. A gente olharia por ali, mas ainda sem muita convicção. Dentro daquilo que a gente falou dos níveis de interesse, eles estão lá no final. É terceiro nível. E você viu também, numa empresa, né, num setor onde a Petrobras domina, né, qualquer sinalização por parte do governo em torno, principalmente na questão da exportação de petróleo, o que aconteceu com o setor? Então, existe uma fragilidade indireta ali que realmente, né, o fato de você ter uma Petrobras, e que eu falo, explorando, vamos dizer assim, o filé mignon, né, e deixando, vamos dizer, a carne de segunda para os outros, que ainda é muito boa, tá? Mas a nossa preocupação é exatamente da interferência do governo nesse setor aqui, de alguma forma, vamos dizer assim, nos repele um pouco aí do setor. Mas quem sabe no futuro, né, que eu falo, a gente não descarta nada, evita. Tá? Então hoje é um setor que nós evitamos exatamente por essas características e essa interferência do governo. Outro setor, frigoríficos. E aí? Nada passa aí? Não, nenhuma? Nada, zero. Nenhuma passa no crivo? Não, é margem. E eles estão num processo que tem uma que é envolvida com o esquema de corrupção, não dá nem para pensar no assunto. Uma outra que é dominante também tem um nível de governança que também não passa no assunto. E sobram duas, que uma está muito mal financeiramente, né, que trabalha com... Não é a única... a BRF que tem proteína de porco e frango, que não nos interessa. A gente olha para lá, tipo, não tem o que achar interessante ali. E Minerva, que é a terceira, que também não... Eles estão num setor tão delicado
que qualquer deslize, porque descobriu-se que comprou gado de área de desmatamento, usou mão de obra escrava, coisa e tal, pode vir uma pancada a qualquer momento. Vou parar de importar porque deu febre aftosa e não foi um caso perdido. Foi um caso... Então, isso... A gente, por acaso, a gente não... por curiosidade, a gente pegou um balanço da JBS e realmente é um negócio, um desbunde, né? A capacidade de geração de receita de uma empresa dessa. Mas vê também o custo. Veja o que sobra. Os custos são tão altos, são tão assim absurdamente altos, é tanta variável e é tanta coisa que pode dar errado. Você vê na margem, por exemplo, do último resultado, né? Pois é tanta coisa que pode dar errado. Né? Questão sanitária, é uma gripe aviária que vem e derruba tudo, questão de fiscalização. Peste suína africana. Questão de envolvimento de corrupção com fiscal. É muito problema para tão poucas empresas. Então exatamente. A gente tem outras opções, cara. Tipo, a margem não é legal, a gente tem tantas variáveis que podem surgir do nada e a gente não vai dormir tranquilo. A gente quer dormir tranquilo no final da história. E o risco para nós não compensa estar nesse setor. Né? Um outro setor aqui que talvez a governança pode até passar, a gente não comentou, né? Mas a gente sabe que o passado não foi tão bom assim, no setor elétrico, né? O que sobra disso? Tem oportunidade? Dentro do setor elétrico, que a gente vê, né, desses 3 subsetores, a gente estava até comentando isso outro dia, né? Geração, transmissão e distribuição. Já por natureza ali, onde você tem maior risco na distribuição, exatamente pela questão, né, do contato final com o cliente, da possibilidade da inadimplência e de uma questão, inclusive, que está muito em voga. Vocês que são do Rio, eles sabem muito dos desperdícios e da capacidade de roubo de energia, né? Então a gente prefere evitar esse setor, né? E o setor, de alguma forma, o subsetor que mais nos interessa seria o transmissão. Mas se você olhar o setor de transmissão também, você vê que ali é um take or pay, você tem ali teoricamente quase que uma renda fixa, né? De longo prazo ali, exatamente, um ARAP. Mas se você tem ali 2 opções, a Transmissão Paulista, né, que tem como controlador, né, o governo colombiano, né, e a Taesa, que também tem ali a interferência do governo estatal. Existe um risco, claro que diminuto, eu acredito que o grande objetivo, mesmo sendo ali estatal, é o resultado financeiro, obviamente. Mas é aquilo, tem tanta variável também e a possibilidade de interferência do governo, principalmente nesse grupo de empresas que está muito bem, né, que pode ter ali uma redefinição, um realinhamento, né, vamos dizer assim, de rentabilidades, que pode de alguma forma aí interferir. Então a gente prefere ficar de fora. Nós já tivemos, né, no passado muitas empresas do setor elétrico e a gente passou por aquele trauma, né, da modificação ali da época da Dilma, né, que ela fez numa canetada, ela derrubou o preço da energia. Isso foi traumático e a gente não gostou da condição como as empresas agiram naquela forma. Em vez de realmente confrontar, elas botaram a viola no saco, como se diz, né, e não houve nenhuma confrontação e o setor continua completamente desarranjado, desarrumado, reflexo ainda daqueles atos impensados ali, né, se não me engano, 2015, 2016. E a gente nunca vê nessas empresas um potencial de upside violento, como a gente falou de Home, né, o Utopia. Então, se a gente quer ter realmente um alfa consistente, de longo prazo, como a gente tem tendo no desempenho da carteira desde que foi fundado, então talvez não seja o melhor papel melhor setor para se estar. A questão da inovação ali também fica meio prejudicado, né? Onde ali acho que dificilmente ali você vai conseguir ter uma disrupção ali efetiva. Para dividendo é excelente, mas o que a gente tem como objetivo de ganho de capital, de valorização do portfólio e tudo mais, não vemos muito o que tirar desse setor. Vamos fazer um bate-bola aqui? Acho que eu criei esse bate-bola agora aqui de cabeça. Ele ficou quietinho ali pensando. Eu fiquei pensando, né? Tipo assim, vou criar um bate-bola aqui, eu vou pegar aqui algumas empresas que estão aqui na minha cabeça. Não existe certo ou errado, eu queria trazer assim, sim ou não, né? Sim ou não. Vou falar o nome de uma empresa e fala sim ou não. Não significa que você tenha, né? Você que está dentro do universo Biguá. Então vamos dizer assim, fora do universo Biguá, dentro do universo Biguá. Então vamos lá, vocês dois podem escolher quem vai responder, pode os dois falarem juntos, fica à vontade. Vamos lá, vamos ver se os dois respondem juntos aí, vamos pegar a sintonia aqui. Sim ou não? A contradição aqui. Mas vamos lá, sim, pá. Não. Tá. Dificilmente. A gente tem ali questões da governança. A gente prefere esperar um pouco mais para ver se essa governança se consolida, né? A gente vê ali algumas pequenas falhas, né? Seria mais por aí. Ambipar. Sim. É uma empresa que eu acredito que
tá num trabalho exatamente de construção de valor dentro de uma temática que a gente está acompanhando, exatamente toda essa questão aí da descarbonização. E a empresa que está ali up to date com esses temas. O que incomoda ali é que eles não param de comprar. Uhum. Eles fizeram um IPO, pegaram dinheiro, pagaram as dívidas do que tinham comprado e compraram mais. E se endividaram de novo para continuar comprando. E o juro subiu. Aí ficou um negócio complicado. Você vê que a margem, o juros levou tudo. Né? Então é uma empresa que tem que... Eles estão fazendo uma mudança na governança, então é uma que a gente está sempre olhando. Os bancões, vamos lá. Pode ser qualquer um, Bradesco, Banco do Brasil, Itaú, Santander. A gente tem dentro da carteira Itaúsa, que de alguma forma tem, por decorrência, uma grande participação no Banco Itaú. Nós entendemos que o Banco Itaú é a grande inteligência financeira do país. Né? Por lá passam todos os grandes negócios. Né? Então, de alguma forma, a gente tem que estar atento e antenado com o que eles estão fazendo. E aproveitando aí o caso de Itaúsa, a gente acaba vendo que essa inteligência se espraia em outros negócios, que de alguma forma nos dão um norte do que a grande inteligência financeira do país está fazendo. Então lá temos ali alguns cases, né, e o que a gente também entende interessante é que o grande case, né, o grande trader foi feito por essa inteligência financeira que foi comprada da XP, que através da venda dessa participação ela está conseguindo construir uma carteira de empresas, né, com uma visão muito parecida com a nossa, uma visão de longo prazo, uma visão de construção de valor no tempo, né, e que nós podemos inclusive nos beneficiar. Né, então dentro aí dos bancos que você falou, para a gente o Itaú seria a grande inteligência financeira, né, que a gente tem que estar atento e acompanhando o que está fazendo de perto. Vivara, sim ou não? Sim. E está no nosso interessante. pipeline. É um varejo específico. A gente, como falo, de forma geral, a gente evita as empresas de varejo, mas tem alguns varejos específicos, né, que nos interessam e que a gente precisa ficar atento. Outra empresa que eu acho que do varejo interessante é Track and Field, né, acho que é uma empresa que merece ali um olhar mais acurado aí do Biguá. As ISPs, Brisanet, Dextop, Unifique, entra alguma coisa? Ou até TIM e Vivo, colocando essas duas mesmo, que não entre tanto assim. Telecom. A Telecom é serviço essencial, né? O que a gente está vendo como tendência na utilização aí da transmissão de dados, né? O que talvez, até por uma ignorância nossa, a gente não consegue identificar qual que vai ser o grande diferencial disso, né? A nossa preocupação é identificar, né, exatamente por onde essas empresas, né, vão criar os seus diferenciais, né, se realmente a fibra, né, e os dados vão se tornar uma commodity, né, e a partir daí qual que seria o grande diferencial dessas empresas? Você falou uma opção de nets aí, que agora eu até perdi. Você vê por aí, qual que é a diferença entre elas? Me diz? Eu não sei. Regiões, né, onde atua. A gente não olhou muito para elas, teria que ver a questão de liquidez, como é que elas estão, se passaria ou não, que a gente não guardou todas que ficaram de fora de liquidez. Então, mas nada contra o setor em si, a não ser essa questão da diferenciação. Né? A última aqui para terminar, educação. Por princípio, a gente está fora, tá? O que acontece? A gente até comentou isso também, né? Tanto saúde quanto educação, né? Você vai ver nas grandes economias que são tocadas por fundações, que não têm fins lucrativos. Nada contra ter fins lucrativos, mas a gente entende que, exatamente pela busca da excelência, talvez o reinvestimento, né, dos ganhos, né, historicamente dos superávites, tanto na educação quanto na saúde, sejam mais, vamos dizer assim, promissores para essas duas áreas especificamente. Né? Então, talvez aumentar o lucro para um hospital, pode ser que você esteja prejudicando a qualidade do serviço ou os salários dos profissionais que estão ali envolvidos. Então, não sei, a gente prefere ficar... muito delicados, a gente prefere ficar de fora. E muita intervenção também do governo. Muito obrigado. Então, foi bem bacana o bate-papo aqui. Eu acho que foi um dos poucos podcasts, não o único, que a gente foi para praticamente todos os setores. Faltaram alguns, praticamente navegou, né, em todos os setores aqui da Bolsa. Bacana. Eu quero agradecer aqui João, Paulo Reis, né, Marcos Pavarini, do time da Biguá Capital. Deixa aqui as redes sociais aqui para quem quiser saber um pouco mais, né, o site também, enfim, quem quiser saber um pouco mais sobre a Biguá. A gente está muito ativo, né, nas mídias sociais através, né, do Instagram, se não me engano é @Biguá Capital, né, no Instagram, e no Twitter também, né? Se botar lá Biguá Capital, você também vai achar. Então a gente está ali, a gente de alguma forma faz ali, né, os posts sobre os principais bem cases. Ativo. Então aquilo que a gente está, de alguma forma, trouxe condensado aqui, lá está mais explicitado, com um olhar mais profundo. É um trabalho de divulgar como a gente trabalha e como e os papéis que a gente tem. Sim, e a gente gosta muito quando as pessoas participam, respondem, dão colaboração, e a gente faz toda a questão de responder cada um daqueles que fazem ali,
questionamento, tá? Sensacional. Então, maravilha. Obrigado, Marcos. Obrigado, João. Esse é o SaraCast com o time da Biguá, Marcos e João. Eu te vejo no próximo SaraCast. Até mais. Tchau.